Hoje iniciamos uma série nova aqui no nosso canal do YouTube. É o Aromaterapia em Foco, Estudos e Conexões. Bom, a ideia aqui é a gente falar sobre as pessoas que escreveram na revista, né, Rê? Isso, trazer as aromaterapeutas que participaram com a gente, que escreveram os artigos para a nossa revista, né? Para elas contarem como é que foi o processo, como é que elas desenvolveram esse estudo, ou o artigo de TCC, se foi feito por um trabalho de TCC, e aí elas vão contando como é que foi esse processo, como é que foi a submissão para a revista e tudo mais, né? Todas Para as poder dificuldades que divulgar. tem, né? Isso. Porque a ideia, assim, que a gente, quando teve isso, a gente já está há um tempo querendo fazer, né, Rê? É para mostrar o que está acontecendo na aromaterapia brasileira. A nossa ideia da revista, né, da revista de aromaterapia e aromatologia, uma visão brasileira, é mostrar o que está acontecendo aqui na aromaterapia no Brasil, né? E nada melhor do que pegar... E como que vem sendo trabalhada a aromaterapia aqui no Brasil, né? Tanto a parte de estudo de caso, e aqui nós vamos ter 3 pessoas aqui que vão trazer estudos de caso mesmo, mas vai ter alguns que podem ser trabalhos apenas de estudo, né? Não tendo sido aplicado, mas algum estudo que foi feito, enfim. Então, a gente, na verdade, a gente tem aí lá na revista, né, a gente pega de tanto estudos como estudos de caso, né? Mas a ideia é mostrar, assim, todas as experiências que elas tiveram, quais foram os insights, como se foi essa jornada nessa pesquisa delas, e destacar essas profissionais, né? Porque foram aí pessoas que apostaram em colocar, né? Eu sei que algumas ficaram com receio, teve toda uma troca, então a gente vai ver sobre isso, né? Exato. Ver Então, que não é uma coisa assim tão complicada, né? Que às vezes as pessoas ficam com medo, nossa, mas eu vou escrever um artigo. Um artigo científico, né? Às vezes dá uma olhada naquelas normas, ficam assim com medo. E eu acho que também faz parte mostrar esse processo de como foi e entender como foi, né? Então vai estar com a gente hoje nesse Aromaterapia em Foco número 1, a Bianca Sensi. Oi, Bianca. Oi, Bianca. Obrigada pelo convite. A Renata Alcântara. Oi, Renata. Oi, Renata, bem-vinda. E a Thaís Camassola. Oi, Thaís. Olá. Eu nunca sei se eu falo o seu sobrenome correto. É Camassola mesmo? Isso. A gente fala, né? A gente esquece de perguntar antes, né? A gente fala aí e não sabe, né? Bem-vindas, meninas. Muito grata meninas, pela participação de vocês todas. Ficamos muito felizes aqui de vocês estarem com a gente, ter topado, né? Disponibilizar seu tempo aí para falar com a gente aí sobre o processo na revista, como que foi. E vamos começar, pelo menos, se apresentando cada uma antes, né? Bianca, quer se apresentar um pouquinho? Então, muito prazer, gente. Obrigada pelo convite. Eu sou Bianca Sensi. Me formei em aromaterapia há 2 anos. Quase 3 já, né? Pois então, 3 anos. Estou terminando a pós-graduação em naturopatia. Me apaixonei por esse universo quando tenho 2 filhas, quando as minhas filhas começaram a ter necessidade de usar, enfim, puderam usar produtos cosméticos e começar a usar aromaterapia. Então foi quando eu me apaixonei, comecei a conhecer, então me apaixonei por essa área. E hoje o meu foco é aromaterapia e cosméticos naturais. Legal. Muito bom. Renata. Eu sou Renata Alcântara, também sou aromaterapeuta, me formei em 2022 pela Harmonia. E, como todo mundo, né, a gente se apaixona pela aromaterapia. Também me apaixonei pela aromaterapia por causa dos meus filhos, né? Eu tenho 2 filhos pequenos e fui buscar soluções naturais para eles, de tratamentos naturais, bem na época, um pouco antes da pandemia, do processo que a gente passou, e na pandemia eu fui me aprofundar e em 2022 eu me formei pela Harmonia Aromaterapia. Muito bom. Agora é a Thaís. Thaís. Né? Bom, eu sou a Thaís Camassola, então aromaterapeuta integrativa também pela Harmonia. Já a aromaterapia começou por mim mesma, né, procurando recursos mais naturais para os meus tratamentos. E foi ao longo dos últimos anos que eu decidi encarar isso como uma missão também, né? Então, a minha formação é um pouco mais recente, mas eu sempre fui, de certa forma, assim, uma estudiosa dessa área, né? E aí agora estou sistematizando um pouco mais. Então, obrigada pelo convite, viu, meninas?
Muito bom. Muito bom, muito bom. Olha só, as três, então, quer dizer, nós 5, então, Mais somos 5, né? Da Harmonie, né? Formação pela Harmonie. E até aproveitar, né, Rê, que eu acho que assim, Isso. nesse processo que a gente fez de divulgação da revista, a gente normalmente manda para as escolas, né, quando está nesse período de submissão dos artigos para a revista. Isso. E a Dai Petri, né, nossa professora, sempre incentivou bastante, né? Ela sempre envia para as alunas quando estão em período já de finalização do curso. Ela sempre incentivou bastante. Então, a gente vai ver que muitos dos artigos que a gente tem publicados na revista são de alunas da Harmonie, né? E eu acho que muito por esse incentivo dela, né? De encorajar as alunas aí a escrever. Então, a gente já quer agradecer de antemão ela, né? Sempre. Bom, a primeira que a gente vai conversar aqui sobre o artigo é a Bianca. Não, a Thaís, né, Thaís? Porque você tem 2 artigos, então vamos fazer um primeiro com você e o último com você. A Thaís escreveu um artigo para a gente na edição do outono de 2023, né? E um agora para o inverno de 2023, já no novo ciclo da revista, que a revista está toda modificada, né, Rê? Isso. E a gente viu, né, a Thaís é nossa assinante, e ela chegou a comentar desse processo que ela estava de escrita, né, do primeiro artigo. E quando ela escreveu, a gente já falou assim, Thaís, mande pra gente esse artigo que vai ser legal. Ficamos em cima. O teu estudo tá bacana. Ela foi trocando umas ideias com a gente, mas o teu estudo tá muito bacana. E realmente, quando chegou, a gente achou que valeria a pena estar na revista. Então, Thaís, fala um pouquinho pra gente desse teu primeiro artigo aí. Bom, então esse meu primeiro artigo foi sobre um tratamento de alopecia, né, de perda capilar, principalmente no período ali do pós-Covid, né, mas no caso do artigo foi um estudo de caso de uma interagente em que ela tinha perdido cabelo em função de um acidente com uma escova rotativa, né, então ela tinha perdido parte do cabelo na frente, assim, já tinha feito diversos tratamentos e eu estava ainda no período ali estudando, né, muito sobre isso, estava fazendo para mim também o tratamento, porque eu havia perdido muito cabelo após o Covid, e nós tivemos um resultado assim muito efetivo, muito bom, e a partir desses resultados também eu acabei trazendo bastante no Instagram, que é a ferramenta que eu uso bastante no meu trabalho, e isso criou uma proporção, né? Esse estudo ele foi bastante replicado, ele ainda é bastante replicado aqui, né? Então foi muito legal também trazer ele de forma científica para mostrar como o simples, né, funciona, porque foi um protocolo assim bem básico, né? Foi feita a anamnese e tudo, mas o resultado foi muito bom, assim. Então eu fiquei muito feliz até quando as meninas convidaram, né, para publicar. Eu pensei, nossa, mas será, né, daquela primeira insegurança, mas foi ótimo. Tô até olhando aqui a imagem, né, depois a foto no começo e no final do tratamento dela, né, eu acho que foi bacana. Foram óleos tranquilos de se usar. Isso até a interagente, ela é hipertensa, né, ela toma medicação, e eu utilizei o óleo de alecrim, mas dentro das concentrações que a gente conhece, segura, sempre monitorando, e não teve problema nenhum. Então, isso que eu achei muito bacana, porque apliquei, né, todos os conhecimentos que a gente tem na nossa formação, fazendo a parte da anamnese, a interação medicamentosa com aquilo que ela estava tomando. E, assim, até hoje ela continua utilizando, o cabelo dela tá, assim, maravilhoso, sabe? E isso replicou muito, assim, muitas pessoas vieram através desse caso, né? Então, deu super certo. Sim. E você sentiu alguma dificuldade em chegar naquela fórmula? Você achou que foi muito difícil? Você olhou pelo olhar da química, por algum outro olhar? Como é que foi esse processo? Olha, sinceramente, assim, para mim eu não tive tanta dificuldade, porque eu tinha recém feito o curso de química, né, dos óleos essenciais, então eu sempre tive essa ótica, assim, da molécula, não somente do óleo essencial, tanto que eu usei uma sinergia de óleos, né, não somente o alecrim. Então, para formulação, assim, não senti dificuldade para aplicar, para acompanhar ela, assim, também me senti bastante segura para fazer esse protocolo. E ela também aderiu, e os resultados não demoraram muito também, isso ajudou, então foi bem legal.
É isso que era uma questão que eu ia te perguntar, né? Porque a gente, como aromaterapeuta, sabe que a questão de adesão às vezes é um problema, né? As pessoas E acham que só o fato de estar, né, elas não, como que eu digo, não engajam com aquilo, né? Não falta aquela coisa de não, eu vou fazer a minha parte e tal. Porque se não fizer, se o interagente não fizer, fica complicado, né? Tem que estar sempre ali acompanhando. Eu acho que o acompanhamento, depois que você entrega os produtos ali, né, até fazer o ajuste, né, do protocolo, isso eu tive que fazer algumas vezes, porque ela não estava conseguindo no início usar com tanta frequência, mas mesmo assim ela teve resultados, então foi bastante positivo, assim, eu aprendi bastante também com esse protocolo. e você usou, foi a aplicação tópica que ela fez no local, né? E por quanto tempo ela ficou fazendo uso dessa sinergia que você preparou? Olha, a princípio ela ficou usando, eu acho que foram uns 6 meses, assim, com maior frequência, né? Sempre tendo tempo de descanso entre as aplicações, mas inclusive até hoje ela tem um óleo, né? Nós fizemos com oleação, não utilizamos óleo no shampoo, então ela gostou desse processo também de nutrição capilar e tudo, e até hoje ela utiliza um óleo, né? Com outra composição já, mas ela utiliza sim até hoje. Ainda faz o uso com outra composição. Com outra Naquela época você composição. fez, era alecrim, lavanda e hortelã, era isso? Isso, na época eu fiz alecrim, lavanda e hortelã. E você buscou também pesquisas que traziam esses resultados com esses óleos, ou você foi só pela química dele? Você chegou a fazer uma pesquisa nessa parte de artigo, assim? Eu fiz uma pesquisa, mas na época não tinha ainda muita coisa, né? Tinha mais assim aquele estudo em relação, comparando o alecrim com o minoxidil, Né? e até e estudos do pós-Covid também ainda não tinha muita coisa, né? Hoje já tem mais, ainda tem muitas coisas que estão para ser publicadas, mas fui mais na parte da química mesmo, daquilo que a gente aprende que seria bom, né? O que funciona, e deu super certo. Legal, né? E você teve mais alguma outra interagente que acabou usando alguma fórmula para esse mesmo caso, ou não, assim, para a alopecia? Eu tive bastante, ainda tenho, assim, né? Inclusive agora eu achei interessante porque foi uma porta que se abriu para os homens, né? Os homens também estão procurando, e o que eu achei interessante é que, assim, pelo que eu estou observando, para os homens, eu acho que por uma questão genética, demora um pouco mais para dar resultado, mas eles são persistentes, assim, porque teve alguns que já começaram a apresentar cabelos novos, né? Então, eles se empolgam e estão usando também. Então, ainda estou utilizando não só no pós-Covid, né? Mas, enfim, protocolos para ansiedade, né? Para várias coisas, inclusive para depois de ter filho, para maternidade também, eu fiz um protocolo bem especial para uma mãe, que também estamos tendo resultados. Então, é algo que hoje eu tenho trabalhado bastante com essa questão capilar. E você faz sempre, uma pergunta que acho que é interessante a gente colocar, é sempre a mesma fórmula, Thaís? Não, nunca é a mesma fórmula, né? Assim, é uma base que a gente tem, mas principalmente nesses protocolos de homens, né? Que não é muito o universo que a gente tem dentro da aromaterapia, né? Alguns tomam medicação, né? Então, às vezes, também recebo algumas pessoas com maior idade, que às vezes tomam bastante medicamentos, então cada um, né, analiso ali o couro cabeludo, aquilo que a pessoa quer, então se a mulher tem cabelo comprido, dá para trazer um brilho, né? E aí a gente vai fazendo cada protocolo, e também se a pessoa está fazendo um tratamento, né, a gente muda o protocolo também ao longo do tempo. Sempre aquela coisa do personalizar, né? Que não existe uma fórmula mágica para todo mundo, né? Tem que personalizar, entender a necessidade de cada interagente, né? Isso é sempre muito importante. Até o pessoal já perguntou assim, por que não lanço, né, um óleo capilar, assim, na linha? Aí é justamente por isso, porque eu gosto de fazer aquilo integrativo, aquilo que a nossa escola ensinou, de fazer algo personalizado, porque o resultado também é melhor e a pessoa se sente mais acolhida, né? Eu tenho essa impressão, ter algo personalizado, assim, para mim, assim, eu acho que fica, Sim, né, ajuda na interagência, eu vejo que ajuda bastante, assim.
Faz parte. Bom, depois você fala da segunda parte, como foi publicar para a revista, transpor esse teu TCC para a revista, tá? Tá bom. Eu queria dizer, junta com o teu outro artigo. E Bianca, você? Eu queria acrescentar na fala da Thaís que Claro. eu li o teu artigo, Thaís, eu me lembrei realmente por que eu não estou usando este protocolo. Prontamente comecei a usar, inclusive alguns clientes meus, homens, como tu falou, eu indiquei, fiz, enfim, para eles, e deu super resultado. Olha Olha, viu? Boas conexões aí, Gê. Perfeito. Né? A gente tanto queria ver essas conexões, olha que coisa boa. Eu fico muito feliz mesmo, assim, né? Eu acho que a revista dá esse olhar, né? De repente você olha o artigo dela, o meu, o que deu certo, de onde você parte, né? Então é muito rico mesmo. Exatamente. Eu fui consultar uma dermatologista por conta da queda de cabelo, para daqui a pouco dosar alguma vitamina que esteja faltando, ferro e tudo. E ela me disse, então, que mulheres que passaram por síndromes do ovário policístico, na juventude, adolescência, enfim, que é o meu caso, eu vou sofrer vou ter que lidar com esse problema para o resto da vida. Essa é uma consequência de quem teve um ovário policístico na juventude. Então, ela queria me sugerir minoxidil, outras coisas, tratamentos hormonais. Eu falei para ela, não, muito obrigada, eu já vou fazer. Já sei o que fazer. De uma forma muito, tão eficiente, ou até mais, né? Os químicos e sem aqueles efeitos colaterais todos. Então, o artigo foi ótimo. Que bom. Que ótimo, né? Bom saber, né? Muito bom. E o artigo da Bianca foi, na verdade, no outono também, né? De 2023, que foi também foi um estudo de caso, né, Bianca? Conta pra gente. Eu fiz o estudo de caso sobre o óleo essencial de gengibre. Foi um óleo que me impactou durante a formação, que a gente, né, escolheu alguns óleos para testar, e a gente testava em nós mesmas primeiro. E foi um óleo que me impactou muito, porque ele deu um resultado muito rápido, no sentido de aumentar a disposição, o ânimo, a ação, sabe? Para pôr coisas em prática. Então, ele é um óleo que me impactou nisso, e aí... como a gente tinha um período para fazer o teste, testar nos interagentes, eu não comecei com tanto tempo como a Thaís, por exemplo, que testou por 6 meses. Eu não tinha tanto tempo para testar, então eu tinha que ser um óleo que fosse efetivo e que me desse um resultado, que eu pudesse observar o resultado, analisar, dado o tempo. Então eu escolhi o gengibre por isso. E também quando a gente começa a buscar soluções naturais, começa a se cuidar, começa a cuidar da saúde, frequentar academia e tudo, eu estava nesse momento também da minha vida. Aproveitei o embalo do meu momento pessoal, né? De jogar a preguiça pro lado e ir pra academia, cuidar, e aí por isso que eu escolhi o gengibre. Mas conta pra gente, Bianca, e o processo, assim, todo de ir atrás da gente, porque você fez com um grupo de pessoas, né? E como que foi, assim, falar com as pessoas, conseguir organizar para poder fazer esse estudo com você? Teve desistência? Teve alguém que não usou de forma correta? Como é que foi? Eu contei com ajuda, né? Graças a Deus, sempre as pessoas ajudam quando a gente está aberta para isso. Então, eu conversei com a minha personal trainer, que, né, tem bastante clientes que se interessam por esses tratamentos mais naturais. E ela me indicou, assim, ela já fez até uma pré-seleção, né, conhecendo as pessoas que ela atende. Ela disse, fulana, beltrana, tal pessoa capaz de gostar. E aí eu fui entrando em contato através dela. Ela fez esse filtro para mim. Então, com as pessoas que ela já supunha serem mais disponíveis para isso, entrei em contato com elas. Contatei o total de 12 pessoas. Todas, na hora que eu conversei, se mostraram, super legal, sim, faço. Mas aí eu recebi um resultado de 8. Eu até deveria, depois pensei, poderia ter falado com mais pessoas, né? Ter tido um universo maior para analisar. Porque quando eu vi o resultado tão rico dos dados, do retorno, né? Dessas pessoas, por que eu não falei com 100 pessoas? Mas, então, aí essas 8 me deram retorno
Uhum. Então eu percebo que, claro, tudo que a gente pede para as pessoas fazerem, que demanda protocolo, demanda a regularidade, prestar atenção, tem que anotar, tem que prestar atenção em si próprio, dá um trabalhinho, né? Não são todos. Sim. Não são todos postos, prestar atenção em si, rendi hoje no treino, não rendi, estou sentindo isso, estou sentindo aquilo. Poucas pessoas também têm esse processo de autoobservação, né? Exato. Apurado. Uhum. Então, por isso que eu não tive retorno de todos. Uhum. Todos usaram, que eu sei, mas nem todos me deram retorno. Sim. Eu acho que talvez porque não sabiam o que dizer. Não sabiam se auto-reconhecer, né? Exatamente. Não tem esse autoconhecimento assim tão apurado. Realmente, também isso é necessário, né? Sim. Então, desses 8, 7 me deram resultado positivo. Tiveram a mesma sensação que eu tive quando usei. De aumento da disposição. Eu escolhi usar nos pés, né? Para poder... Aplicação tópica nos pés. Aplicação tópica nos pés, diluído a 1%, num creme vegetal que eu mesma preparei. Para que possa alcançar o corpo todo, né? Enfim, né? Pelo mapa. Da reflexologia. Isso, a gente consegue alcançar o corpo inteiro. Então, eu optei por isso. E aí, então, a pessoa tem que passar no pé, tem que esperar um tempo, vestir a meia e tudo. Aí, então, essas 8 pessoas, 7 me deram resultado positivo de que sentiram uma melhora na disposição para o treino. Nesse caso, eu foquei no treino, porque é mais fácil da pessoa, é um ambiente onde a pessoa está acostumada a medir. Ela vai treinar todos os dias, ela sabe que ela ponto, vai conseguir comparar com hoje, com amanhã. É diferente de eu fazer uma pergunta um pouco mais genérica. Você sentiu uma disposição para a vida? É difícil. Fica muito mais etéreo. Então, eu resolvi focar numa coisa mais prática, que é o treino de academia. Sim. Então, Perfeito. 7 pessoas gostaram de usar, se sentiram mais dispostas. Inclusive, teve praticantes que notaram aumento na força física. Olha, legal. Impressionante. Eu não detalhei porque foram 2 pessoas, na verdade. Então, detalhei isso no artigo, mas achei interessante o retorno delas. Quando elas sentam para conversar e dizem, foi muito legal, eu usei. Sabe que eu achei tão estranho que eu até peguei mais peso? Eu acredito que tenha sido com contribuição do óleo, sim. Sim. Pode ser, né? Como você disse, né? O universo que você fez foi um universo pequeno, né? Mas já dá, que foi o que a gente conversou no momento que a gente já vai falar sobre isso, dos teus resultados, quando você discutiu os teus resultados aí no artigo, de falar assim, olha, é o início de um resultado que precisa, né, aumentar o universo de pessoas para a gente atestar isso e verificar, né? Mas já mostra, né, que teve uma real atuação, né, nessa questão de disposição. E foi legal que você focou, né, Bianca? Vou botar, porque realmente é difícil, assim, uma disposição para a vida, né? Porque as pessoas já têm dificuldade de sentir algo no físico e saber, né, expressar isso. Imagina se for falar de forma do emocional, né? Mental, né? É mais difícil, né? O processo do artigo em si, né? Eu acho que desmistificou bastante. Eu também, como tu falou no começo, a gente acha que fazer um artigo científico é um bicho de 7 cabeças, que é difícil, é cheio de regras. E eu construí esse artigo com isso na cabeça. Se fosse meu segundo artigo, digamos, né? Eu já saberia que realmente não é um bicho de 7 cabeças. Eu acho que foi muito mais tranquilo do que eu pensava. Depois ele ficou mais refinado com a ajuda de vocês, né? Para poder publicar na revista. Ele ficou mais refinado mesmo. Mas o processo de confecção dele, acho que tirar do papel é a primeira dificuldade. Ter a ideia e começar a esquemar. Acho que ela caiu. Culpa, tocou o telefone aqui. Tudo bem. Posto em prática, mas realmente o processo dele não é tão complicado quanto a gente costuma pensar que é. Sim, né? A gente quando escreve lá para o TCC, para a Harmony, né? Nós temos algumas regras lá, algumas orientações que ela passa, né? E para a revista a gente tem que fazer algumas adequações, principalmente no sentido de que
muitas pessoas não estudaram lá, né, e não sabem algumas informações. Então, muitas adequações no trabalho da Bianca também foi nesse sentido, né? Vamos deixar claro essa informação, porque não é todo mundo que estuda, né? Na Armin não entende qual é o processo dela, né? Eu acho que a maioria vai vir assim com essas orientações, né? A gente só vai dando uma paradinha nas arestas, né, Lê? E pedir para explicar mais, né? Porque realmente para o nosso TCC, né? Como a gente sempre está em troca, né? Eu vou falar pela experiência com a Dai também no quesito da Harmony, né? Não sei todas as escolas assim, mas a gente tem muita troca com ela por e-mail, enfim. Então fica muita coisa subentendida pelas nossas trocas, né? E que ali no artigo não está. Então o que a gente conversa com o pessoal que está submetendo os artigos para a revista vamos deixar um pouco mais clara essa informação, para que todo mundo possa entender como que você chegou naquele ponto, né? E principalmente essas discussões finais, né, Rê? Que eu acho que é muito importante o pensamento, esse olhar ao final, né? Para ter um posicionamento mais claro, né? Para ficar mais fácil das pessoas entenderem. As pessoas, eu digo que não vêm principalmente da mesma escola, né? Exatamente. Que não tem aquela linha, né? Então, mas é como a Bianca falou, não há nenhum bicho de 7 cabeças, não precisa ser uma... Né? Se escolhêssemos um óleo para estudar e fazer um estudo de caso desses, nossa, seria riquíssimo. Sim. Do universo de informação. Exatamente, né? E você chegou a usar, indicar para mais alguém óleo de gengibre depois desse momento ou não? Cheguei a indicar, sim. Daí é naquele sentido, né? É um interagente, que não necessariamente para treino de academia, né? Eu me sinto um pouco cansado, tenho preguiça, procrastino demais, fico só aqui pensando e não boto nada em prática, porque é um óleo bem para isso, né? Aquela pessoa que né? Coisas, mas na hora de pôr em prática, não coloca, né? É um óleo que te faz pôr em prática meio, não vou pensar, vou lá e vou fazer. É um óleo legal para isso, então eu utilizei nesse sentido, para interagir no atendimento de aromaterapia. Legal. Mais individualizado daí, né, neste caso. Tá. E assim, como que foi para você ter um artigo publicado e como você vê a importância de a gente ter esses artigos publicados numa revista? O pessoal está estudando, o que está praticando? Como é que você tem qual é o teu olhar em relação a isso? Achei ótimo, porque quando eu estava pesquisando informações sobre o óleo essencial de gengibre, eu percebi que existiam poucas e elas só se repetiam nos diferentes veículos que eu pesquisava, que se repetiam as mesmas informações. Então, quanto mais a gente pesquisa aquele óleo, mais a gente consegue acrescentar e aumentar o... Com certeza. E isso eu achei importante. O mais importante para mim foi isso. E, como eu disse, se cada uma de nós escolhesse um óleo e estudasse aquele óleo dessa forma específica e juntássemos todas essas informações, teríamos um compêndio legal de pesquisa, né? E o fato de estarmos aqui hoje conversando sobre o nosso trabalho que fizemos e trocando essas informações é super rico. Sim. Com certeza. É a maneira de fazer conexões mesmo, né? Uma traz um óleo, a outra traz outro, estuda aqui. Então, e aí a gente vai fazendo essa divulgação e essa ligação, né, desses conhecimentos todos. E pode dar os insights, né? Que a Bianca mesmo falou, da Oleu da Thaís, pode trazer alguns insights. Poxa, posso usar assim, posso usar dessa forma, né? Esse ponto eu acho que é bacana. Exatamente. Bom, e a Renata? A Renata também escreveu pra gente, foi na primavera. A Renata que foi na primavera do ano passado, no ciclo de primavera. Foi, né? Foi. Que você falou sobre... Não foi na primavera, foi na... E agora? Eu não estou aqui. Não, foi na primavera, sim. Foi. Estou até olhando aqui. Porque a gente usou na época das crianças, né? A gente trouxe alguns artigos sobre crianças na época, né? Então, quer falar sobre o teu tema, Renata? Sim, meu tema inicial não era esse, né? Quando eu comecei a pensar o que eu faria, qual óleo escolheria. Inicialmente eu tinha pensado em trabalhar com idosos, porque eu moro numa rua onde tem uma casa de idosos, e eu falei, vou trabalhar com eles e vou fazer
um trabalho, pensei na época na laranja doce, só que eu fui chamada na escola do meu filho para conversar, né? E me solicitaram que eu colocasse ele em uma aula de reforço, né? Para auxiliar. A gente estava vindo, né? De pandemia, as crianças estavam se readaptando na escola, foi um processo muito difícil. Quando eu trouxe ele para essa turma de reforço, eu pude perceber, e a professora também, que era responsável na época, conversou muito comigo sobre isso, sobre dificuldades muito específicas das crianças que não existiam antes, né? Crianças que chegaram com traumas, crianças que chegaram não querendo estudar, porque muitas vieram também do município. Ficou muito precária a educação, né? Então, elas se desadaptaram desse processo de ensino ali, sentadinho, cadeira atrás de cadeira. E aí eu pensei, eu vou mudar. E aí eu conversei com a Dai, foi um processo que eu já tinha iniciado, né? O processo de escrita, de pesquisa, eu só não tinha iniciado em si o uso da aromaterapia lá na casa de idosos. Mas eu já tinha iniciado o processo de escrita, já tinha dado o meu tema. E aí enviei o e-mail, a Dai autorizou eu mudar o tema, e aí eu fui pesquisar outras coisas, né? E aí, conversando, entrando em contato, pedindo autorização aos pais, pedimos aos pais que enviassem quais eram as questões dessas crianças em casa também, né? O que tinha mudado, quais eram as necessidades deles e dificuldades também como pais, né? Porque a gente sabe que uma criança que vem com dificuldades, ela tem reflexo de uma família que também está sofrendo algo que não está sendo bem estruturado ali, ou não está sabendo lidar bem, e eu estava vivendo isso, né, com os meus filhos. Então... Bianca, não, desculpa. Renata, você sentiu alguma dificuldade de fazer essa comunicação com os pais? Eles aceitaram bem isso? Aceitaram. Dificuldade não. Trabalhar com pais é muito gostoso, porque os pais, a adesão é maior, né? Porque os pais querem o bem dos filhos e eles engajam melhor, eu acho, né? Do que trabalhar com uma pessoa que já é adulta e é responsável pela sua própria vida, às vezes deixa um pouquinho ali de ladinho, e os pais, eles engajam mais e têm mais responsabilidade com o uso do óleo essencial e tudo mais. Né? Então, a gente aglomerou todas as questões, e aí eu fui, em cima da anamnese que eu fiz, né, buscar um óleo essencial que não tivesse nenhuma interação medicamentosa. A gente estava lidando ali com crianças também, além de crianças com problemas, dificuldades, né, no aprendizado, algumas crianças diagnosticadas com TDAH, uma autista. Então, assim, eu fui pesquisar o óleo que seria... abrangeria todas as questões, eram muitas questões. Preguiça, raiva, ansiedade, falta de sono, eram muitas coisas, né? E aí eu cheguei no óleo essencial junto com a Dai também, a gente conversou vários óleos, ela, né, me auxiliou muito, porque eu queria todos. Gente, eu quero todos. São tantos, é tão bom. E aí eu cheguei no óleo de limão Tahiti, né? E foi assim maravilhoso a adesão, inclusive das crianças, que engajaram bastante, né, na utilização do óleo essencial. Que bom que as crianças também se sentiram bem, né, com o óleo, né? Exatamente, assim, além delas se sentirem melhores ali porque elas estavam fazendo o uso do óleo essencial no ambiente de estudo, né? Era uma turma de reforço, não era um ambiente escolar, era uma turma de reforço, onde elas tinham outras atividades. Então, elas já chegavam, muitas chegam ali, lá naquele ambiente, direto da escola. Elas estão cansadas, elas estão estressadas, tinham vindo, né, de muito tempo em casa, estudando através de internet, enfim. A adesão foi muito incrível, porque a resposta delas em relação ao sono, crianças
pequenas de 7 anos, que estavam no primeiro ano, chegaram a relatar para a professora: tia, eu estou dormindo melhor, eu durmo muito mais gostoso. Então, gente, aromaterapia é uma coisa assim que pulsa, né, no coração da gente, a gente começa a receber o retorno, porque eu nem estava formada ainda, a gente, né, é no processo de formação que a gente vai fazendo. Quando a gente vai fazendo o nosso próprio estudo, igual a Bianca aí relatou, né, da utilização dela com gente, a gente vai vivenciando e sentindo e percebendo como o óleo essencial age na gente, a gente se encanta. Quando a gente coloca isso para uma outra pessoa, principalmente sendo uma criança, e a gente tem um retorno, a gente se apaixona mais ainda, porque é muito incrível. Eu trabalhei com 8 crianças, eu não era uma turma muito grande, dentro dessas 8, 2 eram os meus filhos, né? E eu pude ver a diferença também, né? Então não foi só o relato das mães, foi a minha história, a minha vivência com o meu filho também, que estava dentro daquela turma. Exatamente. Né? Exatamente. E é muito gratificante saber que o nosso trabalho traz essa harmonia, né, entre a relação do nosso interagente, não só dele, mas com os pais dele. Quando a gente trabalha com crianças, a gente está lidando com uma família inteira. Então, não é só uma pessoa transformada, né? É a vida daquela pessoa transformada, assim como transformou a minha vida também, e a vida dos você fez ficou uns 50 dias, né, fazendo esse processo com eles, né? 50 dias, porque o que foi? Eles vieram, quando eu cheguei nessa turma, eles já tinham feito prova, foi até por isso que eu cheguei, porque o meu filho mais velho tem 10 anos, na época ele tinha 9, ele tinha ido mal na maioria das provas, né? E aí, quando eu cheguei, essa primeira prova do primeiro bimestre escolar, todo mundo já tinha seus resultados. Então, a gente dali para frente, né? Fizemos esse trabalho até as provas, por isso eu fiz dentro desses 50 dias, para dar tempo de pegar a primeira e a segunda prova, né? Que eles fizeram uma outra prova e em relação aos resultados numéricos, né? Chegou criança com diferença de 20 pontos. Nossa, beleza. Né? Então, criança que tirou 6 na primeira prova, 60 na primeira prova, na segunda prova tirou 80. Né? E mais confiantes, relatando, né? Indo fazer a prova sem chorar, sem medo, sem desespero. Crianças que na primeira prova fizeram prova com a mãe precisando entrar na escola. Então, é um salto muito grande. Um avanço, né? Sim, Muito sim. significativo. E a inalação deles era só no ambiente, eles não tinham cada uma inalação. Não, eles só no ambiente do estudo ali. Sim. Né? Eles não aquele tempinho, né? Eles não levaram para casa, mas eles estudavam a semana inteira naquele ambiente, só o final de semana. Então, era a utilização de 15 minutos por dia. Sim, mas não individualizado, né? Ficava no ambiente, né? Iniciamos pela inalação no ambiente, e aí, com o decorrer do tempo, começou a ficar muito calor, o uso do ventilador começou a atrapalhar um pouquinho, né? E aí a gente começou a fazer, eu ensinei a professora, e ela fazia a inalação consciente com eles. Ela fazia uma dinâmica antes de começar a aula e fazia a inalação consciente com eles de aproximadamente 15 minutos. Legal. Perfeito. Bom, né? Foi bem legal. E a gente dava todo esse processo, né? Porque você teve algumas dificuldades de depois ter resultados, né, Renata? Para poder fazer essa avaliação, você teve um pouco desse processo, né? Turma é uma turma de reforço, então, turma de várias escolas, né? Então, eu tive dificuldades para receber a nota deles das crianças da escola pública, né? Porque é um processo mais demorado, eles demoram mais para entregar o boletim. Né? Eu não tive, mas eram apenas 2 alunos, eu não tive o resultado desses 2 alunos, eu só fui ter posteriormente, aí eu já tinha passado, já tinha enviado o TCC para a DAI, mas dentro do que foi proposto ali, a gente teve, como a Bianca falou, né? A gente, se tivesse uma turma maior, seria muito melhor, resultados muito mais diversificados, né? Mas dentro do que era o estudo ali, a proposta do estudo, do uso do óleo essencial de limão, a gente pôde perceber a eficiência dele, né, nessas crianças.
Que ótimo. Muito bom. E esse ponto, assim, para a gente fazer essa adaptação para a revista, como é que você sentiu de estar com um artigo na revista? Qual que você vê essa importância? Qual a tua visão desse lado? Você teve alguma dificuldade, né, para... No início, assim, quando você falou comigo, né, eu fiquei, meu Deus, né, o TCC não está adaptado para isso. Mas aí, conforme a gente foi conversando, você falou, não, nós vamos fazendo ajustes, eu vou te ajudando e tal. E aí você foi pontuando algumas coisas que precisava dar uma parada na aresta, né? Algumas coisas que estavam só subentendidas, né? Porque é justamente isso, muita coisa a gente fala ali conforme a gente aprendeu no curso, até pelas coisas mais, né, do óleo essencial, do vibracional do óleo essencial, que algumas pessoas não entendem, né? Sim. Então, não houve dificuldade, né? Foi um processo leve, vocês, né, deixam a gente muito à vontade em fazer as modificações necessárias, ajudam nas dificuldades, foi muito tranquilo. Quanto ao que eu senti, foi um grande orgulho, porque eu ainda estava, né, tinha acabado de entregar o meu TCC, fiquei muito feliz de ser vista, né, de poder ser vista num trabalho que me deu tanto prazer em fazer, com tanto resultado em tão pouco tempo sem atendimento, porque eu nunca tinha atendido de verdade, assim, um atendimento como aromaterapeuta, né, só os trabalhos do curso mesmo, né? De estágio. Então, assim, nossa, é muito bom, porque a gente se sente realmente competente, a gente se sente, não, dá para eu seguir em frente. É isso aqui que eu quero mesmo, não é um bicho de sete cabeças ser uma aromaterapeuta, né? A gente precisa querer estar perfeita, a gente já tem o que mostrar, a gente já tem um trabalho que pode ajudar outras pessoas, né? São trocas, né? A gente vai aprendendo. Foi Perfeito. muito bom. Perfeito. Bom saber. Que ótimo. E aí nós temos o último da Thaís, que foi publicado recentemente, que também fez parte de um dos trabalhos dela, que também é muito legal. É um artigo bacana que mostra a potência, né, do simples, né, Thaís? Vamos falar do tema dele? Esse então foi o segundo artigo que foi publicado agora no inverno. Esse sim, daí foi o meu TCC do curso, né? Que foi sobre uma cicatrização de uma fissura nos dedos. E foi um trabalho que até eu, assim, fiquei bastante impressionada com os resultados rápidos, né? E principalmente de ver a alegria da pessoa, né? De acreditar naquilo, porque, como eu descrevi ali também bastante no artigo, né? O interagente já chegou assim completamente desolado, gente, aquele dedo sangrando, usando super fazia muitos anos já, né, Thaís? Ele já 40 tinha tentado anos, assim, né? Aí eu pensei, não, ainda eu pensei, não, ele já fez tanta coisa, mas não custa, né? Aquilo que eu tinha em casa, eu falei, não, eu vou tentar fazer alguma coisa para você, e fui pelo básico, né? Utilizando aquela ótica de tentar os óleos brasileiros, a Copaíba, que ela nunca, né? Nunca deixa de fazer o papel dela, assim, então foi muito gratificante mesmo. E eu senti assim que foi um resultado incrível também. E aí essa questão da gente publicar na revista, né? Veio o convite e eu estava assim também. Nossa, mas eu acabei de publicar o outro e agora só que foi como as meninas comentaram assim, foi super tranquilo também de publicar. Até o primeiro artigo eu senti um pouco mais de dificuldade porque eu estava um tempo sem escrever algo científico, né? E fora da minha área, que a minha área é a geografia, a meteorologia, e aí eu fui, né, para uma questão um pouco mais botânica, química, mas a Jerusa e a Regina ajudaram prontamente, assim, dando as dicas do que a gente precisava detalhar um pouco melhor, porque você está tão imerso naquele universo de acompanhar e ver que você, né, precisa sair um pouco e escrever. Mas como a gente já vem sendo bastante cobradas, né, de certa forma, pela DAI, assim, pelo menos nessa formação que eu fiz agora, ela cobrou muito a questão da escrita, dos atendimentos. Então, eu já estava, assim,
dinâmica de escrever, então não tive dificuldades nem o primeiro, nem o segundo. E agora até confesso que quando eu já vejo algum resultado legal, eu já vou pensando assim, ai, olha, eu acho que de repente... E nós já estamos aqui esperando, né, Gê? É muito rico você ver esses trabalhos e aí você, né, vê o que, por exemplo, a Renata trabalhou lá com as crianças e que funciona. Então, de repente vem uma demanda, você já sabe, né, de resultados que foram efetivos. Então, não que você vá copiar o protocolo, mas você sabe aquilo que funciona. Então, caminho, né? Um caminho, né? É o básico, né? Então, a revista é maravilhosa. Eu sou fã, porque eu, né, sempre falo, gosto muito do PAB, tô desde o início, assim. E esse formato dessa leitura, né, você pode ir lá ler quantas vezes você quiser, tem referências também legais para você buscar e aprofundar, embora às vezes você não esteja estudando ou num curso mesmo. Eu sinto isso, né? Você não está fora, não, porque a gente precisa estar sempre estudando, né, meninas? Sempre, sempre, sempre. Então, é muito isso aí. gratificante. E eu acho que também isso que você falou, né? Às vezes até para depois puxar. Você falar, a Renata fez um trabalho com criança, vou entrar em contato com ela para trocar umas ideias. Isso. Né? Ou, poxa, trabalhar com criança não é o meu público. Nossa, a Renata fez um trabalho legal, vou falar com ela. A Bianca falou, né, do teu trabalho, né, Thaís? Então, eu acho que, sim, essas conexões que a gente pode fazer entre a gente, né? Porque eu acho que eu vejo, assim, uma boa parte dos aromaterapeutas trocando bastante, né? Da nossa época de formação, que eu e a Bianca e a Rê somos da mesma época, né? A gente tem um grupo que de vez em quando, na época, claro que no começo a gente tinha uma troca mais calorosa, né? Mas com o tempo é um pouco menor, né? Claro, é normal. Mas de vez em quando a gente está conversando, meu Deus, como é que eu faço isso? Você sabe? Você tem alguma indicação? Vocês já usaram? Então, essa troca entre a gente, eu acho que é muito importante. Essas conexões, essas trocas, que é uma coisa que a gente aqui no PAB quer trazer sempre muito, né? E esse é o intuito um pouquinho do Aromaterapia em Foco aqui, né? Que é trazer essas vozes, trazer as pessoas para falar, para fazer essas conexões e, puxa, queria alguém que já tem experiência com a parte de usar um óleo essencial de gengibre, que eu tenho medo de usar, né? O gengibre tem todo, né? Às vezes, vai esquentar demais. Vou falar com alguém que já usou, como é que foi, né? Então, deixa eu ver como é que foi que a Bianca fez, deixa eu, né, ter uma ideia e fazer essas conexões mesmo, né? Esse que é o grande intuito do PAB, da revista. E o bacana é que 2 dos casos, 3, né, constando que a Thaís foi em 2 casos, né? Usou de forma tópica, né? Exato. O uso tópico para questões diversas, né? A Thaís foi 2 casos muito pontuais, né? Foi a fissura no dedo, que fez de uso tópico, também para alopecia fez de uso tópico, e a Bianca fez o uso tópico, até numa via que às vezes há uma controvérsia ali, mas ela usou dentro de uma ideia da reflexologia, que é esse o ponto, né? Uhum. E teve o resultado. E aí, na inalação, que a Renata fez, tanto, né, aquela coisa direcionada ou no ambiente, que teve também um resultado para um grupo de pessoas, né? Crianças ainda, né? Que crianças. Um pouco mais diferenciado ali. Né? Exatamente. Então, isso que é bacana, né? E quanto mais a gente poder ter, né, essas informações, quanto mais a gente conseguir trazer isso para dentro da revista, mais conexões e mais aprendizado a gente vai tendo ali dentro, né? Exatamente. Então, essa é a nossa intenção. E hoje nós temos uma novidade, né, que na verdade quem não tinha antes, né, mas a gente tem um novo produto que, né, tem o ciclo anual que você pode adquirir, né, que você tem acesso a tudo que aconteceu e o que está para acontecer no PAB, mas a gente também tem o PAB em Palavras, que daí você acessa apenas uma parte do PAB, que é a revista, a ficha técnica e a entrevista, que é um bônus, né, e a pessoa que tiver o seu artigo selecionado para a revista daquele ciclo, vai poder acessar gratuitamente esse PAB em Palavras, né? Então, já convidamos, né, Renata e Bianca, se quiserem escrever mais para a gente, estamos abertos a receber. Pode se prepararem aí, meninas. Mas quem também mais quiser, né, mandar para a gente, sabendo que também vai ter esse artigo publicado, a gente dá um certificado no final de publicação e ainda vai ter acesso ao PAB em Palavras, né, Rê? Exatamente. Estamos esperando vocês de novo. Então, bom,
Queríamos ver se... vou começar por ordem alfabética. Bianca, tem mais alguma coisa a dizer? Quer falar um pouquinho sobre você, o seu trabalho que você está fazendo, divulgar o seu Instagram? Então, meu Instagram é Bianca S. Sense, meu pessoal. O meu profissional, que é dos meus cosméticos, que é da BioB, é uma marca que eu criei para vender os cosméticos, que, então, como eu comecei a dizer antes, eu comecei nesse universo da aromaterapia quando as minhas filhas precisaram de desodorante. Então, fui atrás da DAI fazer o curso de cosmetologia natural. Foi lá que eu conheci os óleos essenciais, e aí todo esse universo lindo se abriu para mim, e hoje é, né, parte da minha vida da minha família, dos meus amigos, enfim. Então, eu comecei a produzir cosméticos naturais sólidos, agora eu estou focando nos sólidos. Uma pegada super moderna, legal, prático, maravilhoso para o cabelo, enfim. Então, estou investindo bastante nisso. Tem o catálogo, tem os produtos lá. Sim. E eu achei essa troca de hoje muito rica. Legal. Foi uma ideia sensacional, porque por mais que a gente esteja inseridas nesse universo da aromaterapia e vivendo isso no dia a dia, a troca com outros seres humanos não tem, né? Não tem melhor. É verdade. Isso, perfeito. Conversar com outra pessoa, a gente relembra, a gente, nossa, vou fazer isso também. Agora, quando você falou da Copaíba, nossa, é mesmo a Copaíba maravilhosa, minha gaveta. Então, que mais encontros desses sejam feitos, esses bate-papos são muito ricos, então a ideia é sensacional. Que bom, que bom. Obrigada, muito obrigada por ter disponibilizado seu tempo, estar aqui falando com a gente, ter colocado seu artigo na revista, né? E estar com a gente aí. Renata. Eu quero agradecer, né? Agradecer a oportunidade de ter colocado o meu artigo na revista, de ter feito do meu TCC um artigo, né? E estar aqui hoje. Muito obrigada. Meu Instagram é Renata G. Alcântara, né? Eu trabalho hoje com mães e crianças. Estou esse mês inaugurando o meu espaço, né? O meu que legal. Espaço. Então, assim, a aromaterapia virou a minha profissão. Hoje eu respiro aromaterapia, literalmente. E o meu universo é esse universo de mães e crianças. E muito obrigada por estar aqui. Obrigada, meninas, pela troca. Realmente foi muito rico, assim, muito gostoso, né? Porque, como a Bianca falou, uma vai falando, a outra... E aí, quando eu falou ali do óleo essencial de gengibre, eu fui na minha experiência com óleo essencial de gengibre lá na formação, né? E aí, quando fala do Copaíba, na minha segunda formação com a Marcela Navarrete, eu fui na minha experiência com óleo essencial de Copaíba. E cada vez que a gente usa o óleo essencial, é uma experiência diferente, né? Cada uma foca em um determinado componente ou uma determinada ação do óleo essencial, então sempre vai ser diferente e é sempre muito gostoso a gente trocar. Muito obrigada por essa oportunidade, é uma gratidão muito grande que eu tenho no meu coração, uma honra muito grande de estar aqui hoje com vocês, e parabéns por essa revista maravilhosa, né? Obrigada. E prazer estar com você aqui, trazendo o teu artigo, né? Disponibilizando o tempo, né? Para estar com a gente, né? Com certeza. Muito Thaís. Bom, então, meninas, antes de agradecer, eu quero falar bem rapidinho de uma coisa que eu lembrei agora, que depois que eu publiquei o artigo na revista, eu também fiz uma live com a professora Patrícia, e teve uma interagente que estava assistindo a live, e ela tem problema já genético, né, de alopecia. E, enfim, ela veio me chamar, mas também, já assim, ela estava indo num tricologista, usando um monte de shampoos, loções, ingerindo minoxidil, aplicando minoxidil, assim, estava e gastando horrores, né? E aí o cabelo dela estava assim, pedindo socorro, ele realmente não tinha força. Aí eu conversei com ela, né? Sugeri um protocolo, e aos poucos a gente foi tirando alguma coisa do que ela já estava utilizando, né? E aí sabendo também daquilo que potencializa o minoxidil, enfim, que agora também ela começou a ter resultados maravilhosos com esses protocolos assim, né? Naturais, com oleação. E hoje ela já não utiliza mais tudo aquilo que ela estava utilizando, o cabelo dela está muito bonito.
Então, assim, eu acho que a gente precisa trazer essa voz, embora às vezes a gente sinta um pouco inseguras, né? E agradecer muito mesmo. Eu sempre estou falando a vocês, eu estou na transição de carreira ainda, né? Não estou só na aromaterapia, mas já faço atendimentos, tenho trabalhado bastante com grupos de mulheres, assim, também. E isso me fortalece, né, a seguir esse caminho, ver os resultados dos colegas também, dizer, olha, quanta coisa a gente pode, né, fazer. E o PAAB em si, ele alimenta, né, a minha cientista que ainda está aqui, e que mostra que na aromaterapia precisa de muita ciência também, então, de certa forma, também nutre esse meu amor, né, de escrever, estudar e publicar, tudo isso. Então, né, eu achei que esse formato também está muito legal, com certeza vai trazer mais gente, assim, para estar conosco, porque quem ainda não está participando do PAB, né, fica o convite, porque a troca é muito grande mesmo, assim, a gente aprende sempre e possibilita mostrar os resultados e ajudar outras pessoas, né? E qual que é o teu arroba, Thaís? O meu arroba é atmosfera, com PHA, ponto aromaterapia. Mas qualquer coisa depois a gente pode... não, eu vou deixar aqui depois linkado, não vai ter problema, vai estar linkado aqui o todo de vocês, né? Então é isso, meninas. Obrigada por estar aqui com a gente e esperamos ver vocês em breve com artigos na revista. Isso aí, esperamos mesmo. Será um prazer ter vocês de novo. Obrigada, é um prazer, gente. Muito obrigada. Tchau, obrigada. Tchau.